doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente em atividades de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão universitária e assessoria sobre o trabalho do assistente social nas políticas públicas, particularmente na política educacional. Professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ, vice-coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre o Serviço Social na Educação, GPES. Nesse momento, já passo a palavra ao professor Dr. Ney Luiz Teixeira de Almeida. Vou te passar para continuar. Bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar participando dessa última mesa do GPES, do primeiro seminário internacional sobre serviço social e educação, do 5º Fórum, organizado pelo GPES. Eu gostaria de, no primeiro momento, justificar minha ausência de algumas das atividades, desde o fórum anterior. Nós temos feito um acordo de aproveitar a minha estadia aqui durante o fórum organizado pelo GPES para eu poder também ofertar uma disciplina na forma de tópicos especiais para os alunos do programa de pós-graduação aqui da Unesp. Então, nem sempre é fácil conciliar essas agendas, né? Então, eu acabei participando até agora somente das atividades noturnas, né? E hoje, de manhã, ainda vou dar aula na parte da tarde. Então, eu queria me desculpar com todos aqueles que apresentaram trabalhos, coordenaram a oficina, participaram dessas atividades. Porque ao longo de todas as edições do fórum, essa foi a primeira vez que eu não acompanhei nenhum grupo, né? Pela talvez função da concentração das atividades. Então, eu queria me desculpar com vocês. Tá? A gente está combinando que isso não vai mais ocorrer, porque eu saio muito do prejuízo, né? Porque trabalho muito e, ao mesmo tempo, não compartilho de algo que eu ajudo a construir, né? No primeiro momento, eu queria situar vocês sobre o significado dessa exposição, dessa fala. Ela não tem, talvez, o mesmo sentido e significado, né, que as que me antecederam, né, onde foram apresentadas experiências sobre a inserção do assistente social, né, na área de educação, né, tanto em Angola quanto em Portugal. Da mesma forma, né, que a mesa de abertura com a Nora, né, falando sobre as lutas sociais, né, pela educação na América Latina, que na verdade não se trata de falas que talvez apontem um sentido comparativo. Essa fala, na verdade, ela é resultado de uma construção coletiva, né? Talvez eu seja aqui o porta-voz, né, de algo que não foi, de forma alguma, construído de maneira individual. Acho que o meu trabalho aqui, né, foi mais o de sistematizar algumas reflexões que nós estamos fazendo, né, na dinâmica do GPES e, sobretudo, e a partir também do próprio GPES, no trabalho de capacitação, de assessoria, de pesquisa, que nós temos realizado com muitos de vocês que estão aqui presentes. É muito gratificante poder, depois de várias edições, né, do fórum, a gente se reconhecer naqueles que estão participando, né? Saber que a gente tem uma trajetória, né, de luta pela educação, de reconhecimento pelo trabalho do assistente social, construído com alguns há poucos meses e com outros já há algumas décadas, né?
Então, para cada um de vocês, né, que talvez eu olhe daqui, né, e reconheça uma parte dessa trajetória, tem também uma parte de vocês do que eu vou falar, né, naquilo que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Então, além de companheiros de trajetória, companheiros de lutas, também tem, né, acho que entre muitos de vocês, amigas e amigos que eu fiz nesse percurso. Sobretudo também, né, ex-alunos, alunos ainda, né, de diferentes instituições, né, profissionais que batalham, né, no seu cotidiano, não só pela afirmação do serviço social, né, mas pelo reconhecimento, né, da educação pública, né, num país tão profundamente desigual quanto o Brasil. E para encerrar essa abertura, né, muito breve, eu queria fazer uma homenagem especial, né, a alguns companheiros que estão aqui e que estão vivendo junto com tantos outros que não estão aqui, exatamente os efeitos, né, da ofensiva que o capital tem realizado sobre os direitos dos trabalhadores, sobre o trabalho e sobre a educação pública, né? Então, eu queria iniciar essa fala fazendo uma homenagem a todos os trabalhadores, professores, servidores técnicos administrativos, alunos de graduação e pós-graduação da UERJ. E queria que os meus companheiros se levantassem nesse momento. Parabéns. Bem, eu devia ter deixado isso para o final, né? Mas não resisti. Tá? Bem, como eu falei, essa exposição ela é compartilhada ao longo de uma trajetória, né, de mais de 20 anos, com muitos de vocês que estão aqui. Então, as reflexões que eu trago foram também construídas com muitos de vocês que estão aqui. Então, vocês vão se reconhecer. Talvez para muitos isso soe uma homenagem, para outros uma repetição. Fica a critério de vocês a escolha. Tá? Eu organizei a fala em 4 momentos. Tá? Eu não aderi ainda, né? Eu não vou dizer de novas tecnologias, né? Nem as velhas tecnologias. Eu costumo dizer que a única tecnologia incorporada na minha exposição e com a qual ainda tenho muita dificuldade de lidar são os óculos, né? Então, no primeiro momento, eu vou contar uma breve história para vocês, de uma situação vivida há um pouco menos de um mês em Salvador. Depois eu vou falar sobre a relação entre a educação, né, e a dinâmica da produção e reprodução social num país de capitalismo periférico e dependente. A seguir eu vou falar sobre a política de educação e o seu significado dentro do circuito do valor, né, pensando como que ela integra essa dinâmica do processo de valorização, de produção do valor e de distribuição do valor. E por último, que a princípio não era uma questão prevista na ementa, né, mas são questões, né, e pontuações para a gente pensar o trabalho do assistente social. Então, essa última parte, ela é que, de fato, traz muita a síntese do que a gente vem construindo nos encontros de capacitação, de reflexão, de assessoria, de pesquisa sobre o trabalho do assistente social na educação. Não se trata necessariamente de uma agenda, mas de um compartilhamento de desafios e necessidades de avanço que nós identificamos em vários desses encontros.
A história é a história do Jorge. Acertei o nome dele? Jorge. Sérgio. Tá, então não é o Jorge, é o Sérgio. O Sérgio foi um motorista da Universidade Federal da Bahia, que foi me buscar no aeroporto quando eu fui fazer uma atividade com as assistentes sociais que atuam, né, nas principais universidades públicas, né, do estado da Bahia. E é nessa hora, né, que a gente tem contato com esses trabalhadores, né, que não são os trabalhadores, os agentes privilegiados, né, das políticas públicas ou das instituições, que a gente percebe como o nosso olhar e nossa visão sobre a dinâmica institucional da política muitas vezes se encontra viciada. E aí a necessidade da gente alargar esses elementos compreensivos. Então, quando o Jorge foi me buscar, né, ele falou que eu perguntei se você trabalha, né, como motorista universitário há muito tempo. Aí ele falou assim, trabalho há 9 anos. E há 9 anos ele trabalha numa empresa terceirizada, né? Esse serviço já foi terceirizado há muito tempo nas principais instituições públicas, né? Limpeza, segurança, transporte e tantos outros. E, ao mesmo tempo, ele é a expressão da contradição do processo de terceirização, né? Porque ele é um terceirizado, vamos dizer, estável, né? Então, é uma configuração de um trabalho muito particular, que não atinge a totalidade dos trabalhadores precarizados, né? Mas, né, ainda atinge um determinado grupo. Isso acontece com o motorista do Instituto Federal Fluminense, com quem eu também pego carona, com tantos outros, né? E eu vou conhecendo através, talvez, dos motoristas uma realidade do mundo do trabalho, né, que é um componente importante dentro da política de educação e de tantas outras. E o Jorge falou que ele tinha um filho. E o filho dele, o Sérgio, desculpa, tá? Os Sérgios e Jorge estão se sentindo homenageados aqui. O Sérgio, ele falou que tinha um filho. O filho dele estudava no IF Baiano, né? Teve uma trajetória ligada a uma formação técnica e, para desespero do Sérgio, largou essa área técnica e foi fazer filosofia, né? E a justificativa dele é muito interessante. Ele falou assim, ele começou a se meter com essas coisas do Temer, né? Ele começou a se envolver com o movimento estudantil, né? Fez uma mudança que é muito comum na trajetória dos jovens atendidos pelos institutos federais, né, no campo do ensino médio, né? Que é fazer uma escolha que precocemente lhe é colocada por condições de vida, de reprodução da família, por necessidade, né, de ter que trabalhar e estudar, né? E o filho do Sérgio, né, começou uma carreira técnica e migrou para a filosofia. Eu falei para ele, Sérgio, olha só, talvez ele possa não ganhar dinheiro, né, não ter a mesma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, né, que talvez tivesse, né, na área técnica, mas com certeza você está formando muito bem, né, ajudando a formar muito bem seu filho, né, e em tempos tão difíceis, pelo menos, né, ele está tendo uma formação mais crítica, mais consciente, né, e provavelmente, se for um professor de filosofia, será um excelente professor de filosofia. Tá? E aí a gente começou a falar desse processo de expansão, e o Sérgio, como muitos outros Sérgios espalhados pelo Brasil, né, ele estava assustado, né, com o que a gente está vivendo, do ponto de vista, né, da perda dos direitos sociais, imaginando isso talvez para o futuro imediato do seu filho, né, mas também reconhecendo, né, que essa situação decorre, né, não só de um golpe, né, que faz parte da nossa cultura política, mas também de uma certa forma de condução das políticas do Estado brasileiro, que não se configuraram como políticas de Estado, mas como políticas de governo, e colocam a cada ciclo de alternância do poder, né, a população à mercê de uma insegurança profunda, né, se aquele programa vai ter continuidade, se essa expansão, né, ela vai ter prosseguimento, se ela vai atingir outros segmentos da classe trabalhadora, né?
E ele, numa fala quase saudosista, né, do governo do PT, né, ele se lembrava e falava dessa expansão e dos efeitos que ela tinha produzido junto a pessoas que ele conhecia. E aí ele saiu da fala sobre o próprio filho e foi falar de uma série de jovens, né, baianas que só tinham como horizonte sair do interior para sobreviver na capital com trabalhos domésticos desprotegidos, né, e sob condições nada dignas, né, de garantir a sua sobrevivência. E ele falava, hoje, essas jovens, né, elas não precisam vir para Salvador, né, para trabalhar na casa de ninguém. Tá? Não está generalizando, mas falando de algumas que ele conhece. E parte dessas jovens, né, elas preferem hoje abrir mão, né, dessa trajetória, desse percurso de, né, laboral comum, né, para muitas das adolescentes, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador, né, espalhados pelo Brasil, porque elas vislumbravam a possibilidade de sobreviver através de bolsas nos institutos federais. Era uma estratégia de sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Quando ele falou isso, eu me lembrei de exposições feitas pela Elizabeth Mota, pela Carmelina Gesbeck, falando sobre os efeitos da extensão dos programas de transferência de renda na vida de uma população que vendia sua força de trabalho a qualquer preço, sob quaisquer circunstâncias, e que agora poderiam negociar isso num outro patamar em função de ser beneficiários de um programa social. Tá? Bem, essa história, a razão dela, vocês vão ver e perceber, né, ao longo da minha exposição. Tá? Essa história que o Sérgio contou é a história que, com certeza, muitos de vocês têm contato, né, junto à população com a qual vocês trabalham, no ensino fundamental, na educação infantil, nos institutos federais, nas universidades públicas, nas universidades privadas. Tá? É a história, talvez até, de alguns de vocês. Né? E essa história, ela revela exatamente traços que são característicos da política de educação no Brasil. Tá? E traços que são particulares, né, de um país, né, de capitalismo periférico e dependente. Bem, entrar agora na segunda parte. O Brasil, ele se inscreve, né, na dinâmica do capitalismo mundial, né, de forma, né, subordinada, embora integrada, de forma periférica, né, lidando, né, com os desafios do processo de acumulação do capital a partir da mediação de interesses que são próprios e particulares da burguesia, né, no Brasil, né, que também tem ali a necessidade de valorizar o seu capital, mas o faz de modo subordinado, integrado aos interesses do grande capital. Essa marca, ela atravessa, né, a história do Brasil e interfere decisivamente no que nós temos como desafio hoje no campo da política de educação. O fato do Brasil, né, ter se constituído, né, desde a colônia como um país, né, que teve a sua produção, né, expropriada, né, vinculada às necessidades, né, de produção de bens primários aos países de capitalismo central, tornou a dinâmica, né, da economia brasileira, né, muito particular, né, embora com traços comuns também, né, ao conjunto de países latino-americanos. O Florestan Fernandes, ao analisar, né, a particularidade, né, do capitalismo no Brasil, ele coloca que a revolução burguesa que nós experimentamos não foi do tipo clássico, né, aquela que incorpora a classe trabalhadora, né, num processo de dinamização das relações sociais de produção, sobretudo através do trabalho assalariado,
e com algumas conquistas, né, expressas, sobretudo, no campo da proteção ao trabalho, na área de educação, né, e, sobretudo, na constituição de elementos culturais, né, que propiciam, talvez, a construção de uma identidade nacional. O que ele chama de Revolução Burguesa representa o ingresso, né, numa fase de produção tipicamente capitalista, né, de base industrial, assentada no trabalho assalariado, né, com processos de alternância do poder alicerçados em experiências democráticas, ainda que nos limites da democracia burguesa, né, e que representa, em alguma medida, um certo grau de conquistas civilizatórias, né, que, embora desiguais, atinge, né, a maior parte da sociedade. Então, esse processo nós não vivemos, né? O nosso ingresso, né, numa sociedade, né, universalmente mercantilizada, ou seja, cuja produção está voltada centralmente para a produção de mercadorias, né, para a realização do valor, ele se deu sem a maciça incorporação, né, da população, sobretudo, né, daqueles que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, em atividades assalariadas. Mesmo o processo de industrialização, né, que nós vivemos, né, inicialmente a partir da substituição de importações, depois a partir, né, da constituição de um mercado interno, em algumas áreas voltadas até, né, para uma produção em larga escala, né, articulada, né, aos grandes monopólios internacionais. Então, todas essas fases, né, nós não conseguimos, de fato, experimentar, né, um ciclo tipicamente burguês, clássico, né, de mudança das relações de produção, das relações de trabalho e de constituição de pactos que envolvessem a classe trabalhadora. Nesse sentido, né, as particularidades do que eles chamam de Revolução Burguesa no Brasil colocaram, né, ao contrário, uma tendência à não universalização do trabalho assalariado, ontem até foi falado, né, a não incorporação, né, da massa da população negra, né, no circuito de compra e venda da força de trabalho, a não necessidade, né, em função disso também, né, de desenvolver um amplo sistema educacional que cobrisse majoritariamente a população. O sistema educacional brasileiro, durante muito tempo, esteve na mão da igreja, voltado para determinados segmentos, né, sociais, né, em parte com perspectivas de letramento, né, de socialização, né, do conteúdo e conhecimento da época, né, entre aqueles que participavam dessa formação, em parte mais como elemento catequizador, né, com um componente muito mais ideológico do que necessariamente pedagógico. E, sobretudo, né, sem se colocar no horizonte, né, da constituição da política de educação, ainda que muito precocemente já tenha sido chamado de sistema, nas primeiras políticas, né, a se organizar entre 300 aspas na forma de sistema, né, sem a necessidade, por exemplo, de uma formação de nível intelectual, né, no campo da educação superior, de cunho universitária, pela ausência de necessidades de uma formação de quadros intelectuais, né, necessários ou ao processo, né, de organização da produção industrial ou da dominação ideológica, né, porque não tínhamos uma disputa em torno da hegemonia, né, que necessitasse dessa formação. Então, parte da nossa intelectualidade foi formada ou na Europa ou sob a influência europeia, e as primeiras experiências no campo da educação superior elas foram muito pontuais, né, para atender determinadas necessidades muito específicas da vida social,
né, no campo da engenharia, no campo da advocacia, no campo da medicina. Então, isso fez com que a política de educação, né, ela se desenvolvesse frente a características próprias do modo como, né, o capitalismo se organizou, se gestou no Brasil, dentro dessa perspectiva, né, de um desenvolvimento do capitalismo no plano mundial, né, profundamente desigual, mas combinado. Né? Então, não se trata de uma perspectiva de pensar, né, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil como um capitalismo atrasado ou subdesenvolvido, né, mas entender que esse não desenvolvimento pleno ele era funcional, né, às necessidades de acumulação, de produção, de concentração do valor, né, do capitalismo instaurado nos países centrais. Isso fez com que nós nos constituíssemos, do ponto de vista das classes, das frações das classes, também de uma maneira muito particular. Nós não tivemos aquele período originário de acumulação primitiva, então não tivemos o excedente necessário à expansão de um processo de industrialização, e isso se deu, sobretudo, né, a partir da produção, da acumulação, né, de um excedente vinculado, né, à produção agroexportadora, né, particularmente do café, o que dava, né, às oligarquias cafeiras, né, um forte poder político, mas, ao mesmo tempo, a constituição de uma burguesia mercantil, né, que era o elemento, segundo o próprio Florestan Fernandes, articulador dos processos de valorização do capital a nível mundial, né, na relação que estabelecia com o país, né, basicamente agrário, né, e produtor, né, de uma monocultura. Então, o excedente que foi financiar a incipiente industrialização, ele era parte, né, de uma apropriação, né, do que era produzido do ponto de vista, né, da economia agroexportadora, mas, sobretudo, de uma acumulação interna da burguesia mercantil que negociava, né, o café no exterior. E foi dessa forma que se desenvolveu uma composição, né, política, classista, né, que marca até hoje, né, o campo da cultura política no Brasil, né, que combina elementos arcaicos e modernos no desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Né? Arcaico vinculado às oligarquias, né, e que a gente sabe muito bem quais são os partidos que as expressam, né, até hoje, né? E o moderno porque representa parte dessa burguesia, né, vinculada a um processo de mercantilização, né, dos nossos produtos, e depois a uma burguesia, né, industrial e depois de serviços vinculados aos interesses de valorização do grande capital. Esse processo, de forma alguma, incorporou na sua trajetória, né, as reivindicações, as necessidades da classe trabalhadora. Muito pelo contrário, exatamente em função dessa combinação, a relação, né, das classes dominantes com a classe trabalhadora, ela sempre foi profundamente autoritária, né, verticalizada e excludente. Né? Então, a extensão, né, das conquistas, né, experimentadas por determinados segmentos, né, da burguesia, ou mesmo, né, de frações da classe trabalhadora ligada, né, à estrutura da administração das cidades, né, da dimensão urbana, não representavam em nenhum momento conquistas expressas, né, ou possibilidades de conquistas estendidas ao conjunto dos trabalhadores. E pensando que boa parte daqueles que precisavam vender da força do trabalho nem encontrava as condições mínimas para fazê-lo. E nem as condições próprias dentro do capitalismo de concorrer a essa situação, né, exatamente por conta da ausência, né, de um sistema educacional que incorporasse significativamente essa massa de trabalhadores. Bem,
Isso produziu algumas marcas na política de educação no Brasil. Tá? A primeira delas, né, é que nós nunca tivemos um sistema universalizado, né, mesmo nos níveis elementares. E tivemos que conviver, e ainda convivemos, com processos de expansão tardios. A nossa história, quando a gente pega um bom livro, né, de história da política de educação no Brasil, a gente observa que há um desenvolvimento histórico e cronológico, né, de desenvolvimento dos níveis e modalidades da política de educação, né, como se ele fosse, né, ampliando, né, a partir das décadas e produzindo um efeito, né, em termos de pressão para o alargamento dos níveis e modalidades subsequentes. Né. É lógico que tudo isso dentro de um contexto de luta de classe, não é uma expansão, né, vamos dizer, mecânica, automática, mas resultado de intensas lutas sociais. Isso traz uma marca também importante, né, essa trajetória, que é a relação público-privado na constituição da política de educação. Até o início dos anos 60, exatamente no debate sobre, né, a ampliação dos níveis ou das condições de acesso da população aos diferentes níveis e modalidades da política de educação, os grandes debates, né, era a natureza dessa expansão, né, se pública ou se pública barra privada. Né? O Manifesto em Defesa da Escola Pública de 1959, ele expressa bem isso. A NDB de 96 expressa isso. As reformas, ou contra-reformas, melhor dizendo, mais recentes, expressam também essas tensões. E elas marcam. Então, isso nos coloca uma necessidade de revisitar a história da política de educação no Brasil, compreendendo o que nós hoje denunciamos como processo de privatização. Muitas vezes, equivocadamente, nós demarcamos como, né, um momento mais significativo, né, a partir do neoliberalismo. Não, essa marca é histórica. Né? É entendermos as diferentes dimensões desse processo de privatização. Quando nós falamos de um monopólio da igreja na condução do ensino, nós estamos falando de uma dimensão privada. É privada, embora não mercantil. O que nós temos são tendências e manifestações desse processo de mercantilização ao longo da história que são distintos e têm a ver com a própria dinâmica do capitalismo. Tá? Outra marca importante é a vinculação da educação às necessidades, né, da esfera da produção e da reprodução social. É a formação do trabalhador. Toda defesa que nós fazemos da educação, né, de alguma forma, no limite, ainda é uma defesa da educação burguesa, de uma educação voltada para o mundo do trabalho. E às vezes incorremos, né, num erro que não é necessariamente, às vezes, teórico, mas ele tem um componente ideológico, quando a gente fala que a gente não quer formar para o mercado. Né? Gente, se a gente não quer formar para o mercado, a gente quer formar desempregados. Né? De uma certa forma é isso. A Marilda, ela coloca isso no debate sobre o serviço social. Não é que a gente faça defesa do mercado, mas a gente tem que também compreender que o acesso à política de educação é uma mediação histórica, concreta, necessária à inserção da classe trabalhadora, né, no mundo do trabalho, ou seja, né, o acesso às suas condições de reprodução, de sobrevivência. Não significa que a gente concorde com isso, mas não dá para negar isso do horizonte do nosso trabalho, das nossas reflexões. A questão é como é que esses vínculos vêm sendo estabelecidos. Para qual trabalho? E aí o tema da exposição, para um trabalho, né, sujeito a condições não só de exploração, mas de superexploração. Mas isso não é uma questão que se resolve no âmbito da política de educação ou de qualquer política social. Tá? Mas há uma, né, vinculação talvez muito mais visível no campo da política de educação no Brasil, porque, por exemplo, nos países de capitalismo central,
que essa vinculação entre educação e trabalho, né, aqui do que em outros países. Essa não universalização, né, e ao mesmo tempo, né, o conjunto de pressões sociais que foram realizadas, né, para o alargamento das condições de acesso, de permanência na educação escolarizada, têm sido enfrentadas, isso é um outro marco estrutural da política de educação, de forma a produzir condições de acesso e de permanência altamente diversificados e diferenciados. Você não tem um padrão homogêneo. Você pega isso do campo da educação básica, da educação superior, do ensino médio, que é até muito mais visível, né? Não existe uma única forma de ingresso, uma única forma de acesso, né? Então, essas expansões que mais recentemente nós estamos identificando, elas resultam, sim, né, de lutas sociais, né, mas elas são, né, institucionalizadas sem romper com essa marca estrutural da diversificação das formas de acesso, da diferenciação das formas de acesso. Tá? O que coloca num determinado patamar uma funcionalidade para a política de educação, né, de produzir desigualdades educacionais na manutenção das desigualdades sociais. Você não garante condições de acesso, de escolaridade, né, mais padronizadas e homogêneas. Então, se torna a política de educação, do ponto de vista das lutas sociais, algo extremamente contraditório. Em todas as políticas, mas aqui está falando da política de educação. Porque, ao mesmo tempo que ela é uma forma de assegurar essa aproximação, esse ingresso no mundo do trabalho, ela o faz de forma desigual, a reproduzir desigualdades que são necessárias, né, a esse mesmo mundo do trabalho, né, considerando as particularidades da realidade brasileira. Tá? Isso produz uma estratificação. Né? A gente percebe, por exemplo, vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Né? Então, você tem lá 11 coordenadorias regionais de educação, dividiu o município em 11 regiões. Você trabalhar numa escola em Santa Cruz não é a mesma coisa que trabalhar numa escola em Bangu. Os dois são na Zona Oeste. Trabalhar numa escola na Ilha do Governador não é a mesma coisa que trabalhar numa escola na Tijuca, Zona Norte. Trabalhar numa escola da Zona Sul não é a mesma coisa que trabalhar numa escola da Zona Sul, uma favela como o Vidigal, como a Rocinha. Está claro? Então a gente vai estratificando. Se a gente pensar isso em termos da universidade, nós estamos formando intelectuais, né, de um determinado tipo nas universidades públicas, sobretudo federais, estaduais. Formamos um outro tipo de intelectual nas universidades públicas, federais, com expansão reúne. Formamos um outro tipo de intelectual nas universidades privadas. Formamos um outro tipo de intelectual, né, nos centros universitários. Formamos um outro tipo de intelectual nas faculdades isoladas e formamos um outro tipo de intelectual na EAD. Tá? Isso não é resultado de nenhuma perversidade. Tá? Alguém sentou e falou assim, vamos fazer isso de propósito. Embora eu não duvide que o Temer, né, fique pensando isso boa parte do tempo dele. Né? E nem o nosso famigerado aí, ministro da Educação, com a valiosíssima assessoria do Alexandre Frota. Né? Então, o que nós temos é que isso é resultado, né, de pressões que acabam sendo também, do ponto de vista do movimento social, às vezes canalizadas de forma recortada, né, e que são, né, apreendidas na dinâmica do desenvolvimento da política, sem romper com esses traços estruturais da política de educação. Né, porque, na verdade, eles são funcionais, né, a uma sociedade com as características como a nossa. Tá? Bem, outro traço marcante, o autoritarismo. Nossa escola é profundamente autoritária. Tá? Seja na manifestação, né, das violências simbólicas, né, que fazem parte desse universo, né, seja na desconsideração, né, numa produção de uma invisibilidade
né, exatamente daqueles que constituem a maior parte da população brasileira, dos negros, das mulheres, né, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Né? Você não tem uma educação que reconheça, né, esses segmentos, né, da população, da classe trabalhadora, né, como sujeitos, né, de direitos, como, né, sujeitos que têm uma cultura, uma trajetória, né, particular, né, porque foram aqueles que, ao longo desse processo, exatamente se viram, né, bastante excluídos, né, da política. E quando há um enfrentamento, esse enfrentamento ele é feito de forma recortada, que é uma outra marca estrutural da política. Ele é feito através de programas e projetos. Então, ele não tem um componente, né, de estar integrado ao desenvolvimento da política. Tanto é que oscila, né? Você vai ter determinados programas, determinados projetos, determinados conteúdos, aí tem uma legislação que cria um conteúdo, vem outra, derruba esse conteúdo, e fica tudo na legislação complementar, sem de fato isso se constituir um componente, né, que pense a educação dentro de uma marca que ela sempre teve no Brasil, que é a da construção, né, da identidade nacional. Tá? E que é o último aspecto que eu queria ressaltar. Né? A luta pela educação, sobretudo lá expressa no manifesto dos pioneiros, né, da educação nova, lá nos anos 20, 30, ela já apontava a necessidade, né, da educação cumprir um papel importante na construção de uma identidade nacional. Só que essa identidade nacional ela era branca, ela era urbana e ela era masculina. Tá? E essa não é a nossa identidade. Ou será que podemos falar de identidade? Ou seria melhor falarmos de identidades? Né? A questão é que mesmo esse propósito, ele já não é um propósito atual. Ele vem sendo substituído por outras concepções e perspectivas ideológicas que eu vou falar agora na terceira parte da exposição. Bem, qual é o lugar ou a função da política de educação no circuito do valor? Primeiro, então, caracterizar para vocês o que é esse circuito do valor. Né? É o processo, né, próprio da dinâmica do capitalismo, né, de valorizar, né, o capital, né, metido na mão das diferentes frações da burguesia, né, através da apropriação de tempo de trabalho dos trabalhadores. Então, o processo de valorização ele só se realiza, né, na medida em que eu, né, exploro o trabalho daquele que produz a riqueza social, seja ela material ou não, né, embora isso tenha muita polêmica, mas não é questão aqui, de forma que, no valor da mercadoria, né, quando ela entra, né, na esfera da circulação, da troca, esse valor de troca ele expresse, né, uma parte, né, de tempo de trabalho necessário, né, que configura e constitui, né, o salário que o trabalhador recebe para se reproduzir, e uma parte de tempo de trabalho excedente que é apropriado pelo capitalista, né, e que é a forma concreta, né, de aumentar o seu capital. Então, quando a gente fala, né, de processo de produção capitalista, de processo de valorização, né, nós estamos falando de apropriação, né, de uma capacidade de trabalho. Tá? E o processo de acumulação típica da sociedade capitalista, que é a acumulação incessante, né, ela só é possível se de tempos em tempos esse tempo de trabalho excedente ele for maior. Então eu tenho que me apropriar cada vez mais de um tempo de trabalho, né, que o trabalhador realiza lá na esfera da produção e sobre o qual ele não recebe nenhuma parcela. Tá?
Então é uma equação que não é muito difícil de ser compreendida. Para valorizar o capital, né, eu tenho que necessariamente diminuir o tempo necessário de trabalho e aumentar o tempo de trabalho excedente. E essa é uma luta histórica. As formas de fazer isso são várias, né? Eu posso fazer isso através da famosa, né, mais-valia relativa, da mais-valia absoluta, mas o que nós estamos vivendo hoje é um processo de expropriação de diferentes formas desse tempo necessário. Essa expropriação se dá através de rebaixamento salarial. Essa expropriação ela se dá com a diminuição dos fundos de reposição da força de trabalho, né? Ou seja, do direito à educação, do direito à saúde, que ele deixa de ter na forma de serviços públicos e passa a ter que pagar por ele, né? E essa apropriação tem se dado também, né, nesse campo de expropriação de vários direitos, através do comprometimento da própria poupança do trabalhador, né? Ou seja, daquilo que ele precisa para envelhecer. Ou seja, ele vai ter que trabalhar cada vez mais tempo para constituir esse fundo, e talvez nem usufrua dele, né? E parte desse fundo, né, ele hoje tem sido apropriado de forma privada. Então ele se inscreve no próprio circuito do valor. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Então essas formas, né, elas incidem sobre o trabalho. Então, pensar a política de educação na relação com esse circuito de valorização é entender que se a política de educação ela é, por exemplo, uma forma de preparar, né, o cidadão, os jovens, os adultos para o mundo do trabalho, a política de educação é uma estratégia organizada no interior do Estado, resultado da luta de classes, né, resultado de uma ação do Estado ou de uma resposta do Estado às expressões da questão social, né? Então ela tem um elemento contraditório, porque ela é ao mesmo tempo, né, mecanismo de controle sobre os modos de vida, de reprodução da classe trabalhadora, mas também a condição histórica dos trabalhadores ter acesso a determinados direitos sociais numa sociedade como, né, a sociedade capitalista. Então essa política, né, ela tem uma função de preparar, né, essa força de trabalho, mas prepará-la para um contexto de superexploração. Tá? E como é que isso se dá? A princípio a gente pensa, isso vai se dar na medida, né, em que ideologicamente eu vou desenvolver, né, projetos educacionais, formativos, sobre o paradigma das teorias do capital humano, né, da empregabilidade, do empreendedorismo, né, formar o trabalhador para o trabalho incerto, para o trabalho inseguro, para o trabalho precário, e de fato isso tem se dado. Né? Tem se dado através da formação da EAD, tem se dado através do Pronatec, tem se dado através de Mulheres Mil, tem se dado através de uma série de programas que a política de educação tem desenvolvido. Tá? Ou desenvolvido em parceria com outras políticas. Tem se dado, né, de forma também a reduzir tempos de formação, né? Ou nas universidades públicas, né, você aumentar o tempo das disciplinas que trazem, aí, no caso, metodologia de educação à distância e reduzindo a educação presencial, né, diminuindo os processos de elaboração intelectual no âmbito da graduação, né, reduzindo o tempo de estágio, pensando isso no serviço social. Isso tem se dado dessa forma, sim. Tá? Mas não é apenas dessa forma. Tá? Não é apenas do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista do conteúdo, tá? E do ponto de vista da função da política de educação, né, na distribuição dos trabalhadores na esfera da produção e da reprodução social. Aquela estratificação que eu falei é também uma forma de contribuir para esse processo de superexploração. Lembra que eu falei do estudante lá da universidade pública de ponta e o estudante que está na forma mais precarizada? Né? A pirâmide educacional brasileira, né? Os estudantes que ingressam, mas não concluem. Essa é uma forma da política educacional se colocar de modo funcional
a esse processo, né, de formação de um trabalhador para o mundo precarizado. Nos institutos federais, isso aprendi, por isso que eu falei que essa fala não é exclusivamente minha, nos institutos federais, isso tem se expresso da seguinte forma: quando o adolescente, o jovem, ele começa a lidar com processos de sofrimento, né, e depois de toda uma expectativa familiar, social, de ingresso, né, numa instituição federal, numa instituição pública, ele fala, essa escola não é para mim. Quando estruturalmente, né, essa escola foi feita para ele. Aí a contradição. Foi feita para ele talvez por algum tempo. Foi feita para ele talvez para ele aprender que a escola não é para ele. Foi feita para ele perceber que o seu lugar na estrutura social não é aquele. Tá claro? Isso não é uma produção, vamos dizer, maquiavélica, mas isso é o resultado das práticas sociais. E nós operamos nesse lugar. Esse é o nosso desafio. Nós operamos nesse lugar. Bem, então a política de educação, ela ajuda na distribuição desse processo. Ela não é a única mediação, mas ela é importante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a política de educação, pelo traço público e privado que a constitui, né, ela também é uma possibilidade de realizar excelentes negócios. Ela é uma forma de dinamizar a economia. O debate que o professor Gaudenz faz na produtividade da escola improdutiva, né, revela isso. Toda política social tem uma dimensão ideológica, tem uma dimensão política e, sobretudo, uma dimensão econômica. Tá? Porque a política social, ela só é viável, ela só se realiza historicamente com a apropriação por parte do Estado de parte daquele valor produzido. A gente fala, não, mas aí o valor, né, ele é lá a realização da mais-valia que o capital se apropria. Tudo bem, o capital se apropriou, mas quem produziu o valor é sempre o trabalhador. Então a política social, ela é realizada, os nossos salários são pagos com parte do trabalho realizado e não recebido por boa parte da classe trabalhadora. É daí que vem o nosso salário. Quer dizer, o nosso da UER a gente não sabe muito bem ainda, porque não chegou, né? Está 3 meses já nesse percurso. Tá? A que ponto a gente chegou, né? Fazendo brincadeira com a própria desgraça, né? Mas é assim que a gente tem sobrevivido, né, Simone? Senão a gente não aguenta. Bem, então esse fundo público, né, ele é também já um processo de expropriação. Tá? Ele não está diminuindo do ponto de vista de onde ele está saindo, mas ele está diminuindo do ponto de vista de para onde ele está indo, sobretudo na esfera pública, porque parte dele, né, vai financiar o FIES, financiou o ProUni, né, ele está sendo, né, o elemento de expansão de grandes conglomerados educacionais, como a Croton, através do BNDES, né, ele serve para, através do Pronatec, né, também colocar o fundo público a serviço desses grandes conglomerados, né, migrar para o sistema S. Então, ele é uma forma também de assegurar os processos de valorização do capital. Tá? Então, ele incide em todas as dimensões. Tá? E, quando nós estamos pensando a formação para o trabalho, nós não estamos pensando apenas a formação para o trabalho produtivo. Boa parte, quase 70% da população, não se insere na esfera da produção da mercadoria. Ela se insere, né, na esfera da realização da mercadoria, ou na distribuição, desculpa, da mercadoria não, do valor, né, na distribuição do valor, ou na realização do valor, que são os trabalhadores do comércio, da área de propaganda, pessoal do telemarketing, e nós, trabalhadores das políticas sociais. Então, quanto mais aumenta esse quantitativo, que é uma tendência histórica do capitalismo, no Brasil não é diferente, quanto mais aumenta, né, essa concentração de trabalhadores na esfera da reprodução ou na esfera da realização da mais-valia, mais valor é preciso para que a alíquota parte, né, do capital, da burguesia da circulação, da burguesia de serviços, aumente.
Então, nós estamos diante de um desafio histórico, que é o da realização, né, da produção do valor a partir de um conjunto cada vez menor de trabalhadores produtivos e de um aumento significativo de trabalhadores improdutivos. E isso é uma questão, né, mortal ao capital, né? É um dos fatores que determina aí muitas das expressões da crise do capitalismo. E parte desses trabalhadores que estão na esfera da circulação, né, da realização da mais-valia, né, eles tendencialmente, né, têm se inserido nessa esfera através de trabalhos extremamente precarizados e, sobretudo, do trabalho informal. Quando a gente sai daqui, vai comer um cachorro-quente, vai tomar uma água mineral, né, vai comprar uma cocada no ambulante, no Rio de Janeiro, quando a gente entra no trem e tem toda aquela oferta de mercado, a gente não precisa ir no Rio de Janeiro, não precisa ir a supermercado, não. Tá? Entrou no trem, você faz as compras da semana numa boa. Tá? E toda semana tem uma oferta. Né? E a justificativa é muito interessante. Ó, tombou o caminhão de salaminho, né? Tombou o caminhão de biscoito. Né? Vocês estão vendo isso, né? O roubo de carga já no Rio de Janeiro. Então, esse é a expressão de uma circulação de um país de capitalismo periférico independente. Né? Quando o cara no trem, ele se pendura naquele cabo USB para dizer que ele não arrebenta, né? Ele está ali da maneira mais informal e precária, realizando a mais-valia de um produto, talvez da Siemens, da Nokia, de uma grande multinacional. Né? O Chico de Oliveira ele trabalha muito bem isso lá no texto chamado Ornitorrinco. Então, é para essa precarização e superexploração que nós temos que também produzir consensos e processos formativos. Então, essa população, né, que está ali no trem, né, que está vendendo, né, o salaminho do caminhão tombado, né, essa população é aquela que vai ingressar no ensino fundamental, vai passar por sucessivos processos de retenção e vai sair da escola. Tá? Aqueles que vão na nossa casa consertar o aparelho de ar-condicionado, que vão consertar o ventilador, que vai consertar o computador, talvez até eles tenham passado por um curso de formação no Instituto Federal. Talvez eles tenham passado por um curso de formação de curta duração, para poder também ter inserção precarizada. Aqueles assistentes sociais que vão atuar na política de assistência através de pregão eletrônico, muito provavelmente também vão se inserir através de um processo formativo precarizado. E nós temos que formar, né, isso, né, com uma preocupação também de formar um excedente de força de trabalho. Então a política de educação ela não é voltada para isso, tá claro? Esse é um componente resultante de contradições e de particularidades que são próprias da política de educação e da luta de classes. Por que da luta de classes? Porque parte desse processo de expansão mais recente, né, ele articulou na mesma construção, né, de projetos educacionais, o Sistema S e a CUT, o PT e o grande empresariado da burguesia de serviços. Né? É dessa forma que essa política tem se constituído. Né? Essa expansão ela contou com a adesão ideológica da União Nacional dos Estudantes. Então, nós estamos falando de um processo que expressa também, né, uma correlação de forças que envolve tanto segmentos de diferentes estratos da burguesia, como também da classe trabalhadora. Não é um antagonismo de uma classe contra a outra. Né? Nós estamos vivendo um processo, né, que envolve composições e negociações interclassistas, em defesa de um mesmo projeto. E isso vai se expressar em elementos contraditórios como aqueles que estavam na fala do Sérgio. Do quanto significou para ele a expansão da rede dos institutos federais, o que representou para a vida dele. Né? Quantos alunos meus, ex-alunos, melhor dizendo, são hoje professores das melhores universidades públicas do país e que foram alunos de universidades privadas nas quais eu dei aula. E muitos dos professores que estão aqui deram ou dão aula. E nós nunca defendemos o ensino privado. Né? Mas nós somos trabalhadores, temos que vender nossa força de trabalho. Então, às vezes, essa expansão, e aí é um desafio para a gente pensar isso no campo da EAD, o que a gente vai fazer, né, com uma produção atual
de 70% dos assistentes sociais oriundos da EAD. Eu não estou falando do aluno, tá? Não estou aqui criticando o aluno, eu estou colocando o que nós vamos fazer com isso. Do ponto de vista da defesa do nosso projeto, do projeto de educação, a gente vai ignorar, fazer aquela brincadeira, botar a poeira debaixo do tapete, quando vê o tapete está igual, né, a corcunda do dromedário ou do camelo, tanto faz. Tá? Nós não podemos ignorar isso, nós não podemos ignorar os efeitos dessa expansão desigual, diversificada, nas condições de vida da população. Daqueles que nós conhecemos e que vocês, melhor do que eu, conhecem, porque é o público com o qual vocês trabalham. Tá? Bem, para fechar, aqui eu vou entrar na última parte, que é quais são os desafios que são colocados para o trabalho do assistente social, né, nesse contexto. Primeiro, nós estamos falando de uma política de educação que não vai ultrapassar, salvo, né, a gente tem algumas conquistas no campo da luta social, não vai ultrapassar nos próximos 20 anos, né, as bases orçamentárias que nós temos hoje, que já são insuficientes. Tá? Então nós temos que pensar, né, que aquele ciclo de expansão recentemente experimentado, equivocadamente denominado, do meu ponto de vista, de processo de massificação, processo de democratização, né? Na verdade, para mim, foi uma expansão precarizada, foi uma expansão segmentada e foi uma expansão não universal. É complicado falar de um processo, né, de democratização do acesso num país profundamente autoritário, né? A democracia não é simplesmente o aumento do número de vagas. A democracia implica participação, gestão de segmentos, né, e reconhecimento do outro, né, sobretudo de outros sujeitos políticos. Então, esse processo, ele é um processo de expansão desigual que produziu efeitos concretos. Do meu ponto de vista, não há como negar isso. A gente percebe, né, nos alunos que a gente tem na sala de aula, no perfil dos estudantes que a gente recebe, né, identifica isso na realidade, né, das famílias, né, nos horizontes que se alargaram para algumas famílias, não para todas, tá? Mas é uma expansão inconclusa. Né? Quando falo inconclusa, né, porque como ela é também organizada através de programas, de projetos, e não estruturalmente, né, ela depende das alternâncias governamentais, depende de condições de financiamento, de negociações, de vários elementos. E parte dessa expansão está só no esqueleto. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Prédios inacabados. Né? Nem se traduziram ainda em aumento de vagas. Nem se consolidaram ainda em termos, né, de um quadro, né, técnico. Tá? Ela se dá de forma programática, né? Então ela revela, né, tendências que são próprias, né, do percurso neoliberal, né, que é a tendência à seletividade, à focalização, e essas são questões importantes porque incidem diretamente no nosso trabalho. É por isso que nós ampliamos nosso mercado de trabalho na área de educação, exatamente porque a expansão não foi universal, ela é seletiva, ela é focalista e precisa, né, da mediação técnica, profissional, do assistente social para qualificar, né, e ajudar na definição, né, dessas diferenciações entre quem ingressa, quem não ingressa, ingressa de qual modalidade. E ela também, né, representa um processo formativo bastante diferenciado, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista cultural. Então, essa expansão não representou uma nova cultura no campo da educação ou o estabelecimento de um novo relacionamento da educação com o campo da cultura de uma maneira abrangente. Tá? Temos que considerar também as diferenciações regionais, né? Essas expansões na região norte têm um efeito, no sudeste tem outro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas, completamente, né, diferenciadas em alguns aspectos. Tá? E nós temos uma inserção mediada por essas tendências, essas características. Tá? Bem, nós assistentes sociais na educação,
Primeiro, nos inserimos em diferentes níveis e modalidades. Não temos uma regulamentação específica sobre essa inserção, né, que seja, que tenha um alcance nacional. Então, por exemplo, no plano da educação básica, ela está muito vinculada às particularidades, os interesses e as correlações de forças de cada município. Como é que o município pensa a educação, né, como os profissionais dos movimentos sociais atuam, né, para a gente reconhecer, né, a presença ou não de assistentes sociais. Então, se a gente compara, por exemplo, a quantidade de assistentes sociais, né, em Limeira e a quantidade de assistentes sociais no Rio de Janeiro, né, então, até que, vamos supor que quantitativamente o Rio de Janeiro tenha mais assistentes sociais, proporcionalmente Limeira tem muito mais do que o Rio de Janeiro, né? A gente recentemente viu uma quantidade grande de assistentes sociais em João Pessoa, né? Então, assim, tanto numérica quanto proporcionalmente é maior do que o Rio de Janeiro, que é o município com a maior rede pública, né, de escolas da América Latina. Tá? Então, essas desigualdades também vão se expressar, né, em relação às possibilidades de inserção e desenvolvimento do nosso trabalho. Tá? E vão se manifestar num conjunto de requisições, né, que são clássicas para o trabalho do assistente social, mas que vão adquirir particularidades na política de educação. Né? A nossa requisição para atuarmos nos mecanismos de controle sobre os modos de vida da população. Eu não estive presente, já pedi desculpas, nos vários grupos, mas, né, como eu sou bem informado, já soube das polêmicas dos vários grupos. Né? Então, por exemplo, isso manifesta nas famosas requisições para o trabalho do assistente social lidar com situações de conflito, de indisciplina. Né? Então, esses mecanismos de controle eles vão desde a indisciplina até o trabalho que a gente faz com família. Né? E parte deles estão lá nas diretrizes dos organismos internacionais, que são apenas, né, traduções atualizadas e mediadas pelas particularidades regionais. Tá? A gente percebe isso muito bem lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, né, a gente pode ficar, nós estamos no 5º fórum, né? A gente vai ficar até o 25º discutindo a requisição para o trabalho do assistente social, né, no controle da disciplina, porque essa requisição vai ser posta. Está entendendo? Porque é da natureza da função. Ninguém vai nos contratar assim, ó, vamos contratar assistentes sociais para implementar o projeto ético-político, né? E para né, a emancipação humana. Esse é o nosso propósito, tá? Mas nós não seremos ainda contratados por essa razão. Né? Quando eu fiz a análise dos quando eu fiz a análise a pedido do Cefes sobre os projetos de leis que institucionalizam o serviço social na educação, isso já tem mais de 10 anos, né? A maioria era contratar assistente social, né, para dizer para a família que ela precisa acompanhar os estudos do filho, que ela tem que ser responsável, que ela tem que ser participativa, proativa, quer dizer, regular modos de vida. E a gente faz isso e é requisitado a fazer isso na assistência, na saúde. Né? Isso está lá nas relações sociais e serviço social no Brasil, não mudou e é uma particularidade da profissão. O que não significa dizer que a gente concorda com isso. Mas essa requisição, ela é justificadora. E numa expansão que é desigual, né, e que não é universal, também vai ser requisição para o nosso trabalho atuar nos mecanismos de acesso e permanência. Tá? Então, a gente vai ter, infelizmente, ainda que manter essa relação de amor e ódio, né, com as análises socioeconômicas. Né? Porque, ao mesmo tempo que ela ocupa boa parte do nosso tempo de trabalho, né, que a gente acha que deveria ter outra, essa é a requisição concreta, objetiva e que justifica a ampliação, né, do nosso trabalho em vários estabelecimentos educacionais. Tá? E, ao mesmo tempo, é uma que constitui parte da nossa identidade e reconhecimento. Por isso, a relação de amor e ódio. Né? Então, isso ainda é um componente importante. Né? Mas que vai sofrer alterações e que vai provocar, eu não estou rogando praga, né? Mas é uma tendência, né? E já está sendo desenhada, isso vai provocar, de um lado, processos de intensificação do trabalho, porque você vai ter, né, que trabalhar com menos recursos, com menos fundo público, com menos financiamento para essas atividades, mas pode ocorrer algo mais drástico, tá?
que é o fato que nós estamos vivendo hoje lá na UERJ, que é o fato de nem ter um ingresso. Porque dentro daquele ciclo de expansão, a educação escolarizada, né, através das lutas sociais, de alguns programas, seja de transferência de renda, ou PET, né, seja a socioeducação, ele representou para determinadas camadas da classe trabalhadora colocar a educação no horizonte, né, de trajetória e percurso de vida, para famílias que sequer tinham essa cultura. Tá? Então, esse fato ele pode regredir, né, na medida que essas famílias estão sendo empurradas majoritariamente para dedicar maior tempo da sua vida para sobreviver em condições piores do que se encontra hoje. Tá? Essa é uma realidade que nos afeta, inclusive, como trabalhadores das políticas sociais. Né? De voltar, talvez, a ter que ter 2, 3 empregos para poder sobreviver, né, num quadro de superexploração da força de trabalho. Pela diminuição dos valores, né, do financiamento do fundo público, pelo achatamento salarial, pela perda dos nossos direitos vinculados à proteção ao trabalho, né, pela perspectiva de ter que trabalhar muito mais tempo do que estava previsto. Entendeu? Então, isso nos atinge, tá? Duplamente, seja para a população que a gente atende, seja a nossa condição de trabalhador. Tá? As dificuldades que são inerentes a essa política, as dificuldades do processo de ensino-aprendizado, foram faladas também nos grupos aqui. Nós temos, né, uma política de educação que tem um mal congênito. Né? As pessoas passam anos e anos nessa política e permanecem analfabetos funcionais. Né? A gente forma intelectuais que não têm a capacidade do pensamento abstrato. A gente percebe isso, não é uma culpa, né, do aluno. Isso é resultado de um determinado projeto de formação. A capacidade de pensar de forma abstrata. Né? A capacidade, né, de articular. Quantas vezes vocês veem a televisão, prova do Enem, né, prova do ENAD, né? Os alunos não sabem escrever, vamos dar dica. Né? Em vez de você enfrentar o problema, você fica dando dica, né, de como escrever. Né? Então, esse problema não é um problema do pedagógico, não é um problema do professor, é um problema da política. E como trabalhadores da política, é um problema nosso. Não é que nós temos que fazer círculos de leitura, né, atuarmos no lugar do professor. Não é isso que eu estou falando. Né, mas colocarmos isso no horizonte de preocupações com uma política que sequer garante o básico, né, para a formação, para o trabalho simples. Né? Aqui tem fala, saber ler e escrever. Né? E, por último, um enorme desafio. Depois, né, isso foi falado numa das mesas, né, se eu não me engano, a mesa da Nora, depois de décadas de neoliberalismo, a gente enfrentar, né, a construção de projetos coletivos de uma sociedade altamente individualizada. Isso é um enorme desafio. Né? A gente pensar alternativas que ultrapassem o atendimento, a abordagem individual, embora eu não os negue e nem os negligencie, né? Mas a gente pensar a construção de espaços coletivos. A gente pensar a possibilidade de articulação, de encontro, né, de ultrapassagem da imediaticidade que esses projetos individuais de vida, né, apontam. Tá? Bem, para fechar, eu vou colocar assim, algumas questões que dos encontros, né, das nossas capacitações, das pesquisas, temos discutido com os assistentes sociais, né, e aí pode ser o mote para o nosso debate, para a nossa conversa, ou para, né, o retorno de vocês, né, e discutir com os colegas, companheiros, e pensar, talvez, a possibilidade de, né, reafirmar tendências já consolidadas, né, e talvez abrir outras no campo do exercício profissional. Primeiro, tá, o desafio da famosa questão social. A questão social no serviço social virou um fetiche. Né? Não, estou falando fetiche no sentido claro, objetivo. Né? E vou mostrar como. Né? Então, assim, eu estou trabalhando com as expressões da questão social na escola. Né? Aí vai desde da questão do comportamento, se é ou não, né, expressão da questão social, né, até o conjunto de problemas que são concretos, objetivos, né, das condições de vida da classe trabalhadora.
Bem, até aí não apareceu questão social, né? A questão social, ela decorre da contradição capital-trabalho, ela é a expressão de um processo de politização da classe trabalhadora no enfrentamento das suas condições de exploração. Então tem um componente político, né? Nesse componente político tem uma ação estratégica do Estado de enfrentamento da questão social através de políticas sociais. E da contratação de determinados intelectuais para operar isso na esfera cotidiana. Então, nós não encontramos a questão social, né, na sala de aula. Nós somos parte das estratégias de enfrentamento da questão social nos espaços socioocupacionais. Nós somos o Estado ali, gente. Tá? Então, o nosso trabalho é a expressão dessas contradições. É a materialização dessas estratégias, tá? É a forma, né? A política de educação, o trabalho no instituto, o trabalho na creche, né? O trabalho, né? Nos movimentos, junto aos movimentos sociais, todo esse nosso trabalho, todo esse aparato, né? Socio-institucional, ele é a expressão de uma mediação concreta, objetiva, histórica, de enfrentamento das necessidades sociais por parte do Estado de forma fragmentada e de forma individualizada. Então, a gente, né, a expressão, ou né, o nosso trabalho, né, de formas históricas, né, de enfrentamento das necessidades sociais sob a lógica do capital, mas que aparece no cotidiano na forma de demandas, né, dos alunos, demandas da população, demandas, né, dos chefes. Então temos que ter cuidado com isso, né, de compreender como que sai do campo das necessidades vai para o campo das famosas demandas. Como que sai do enfrentamento político, público, no campo da luta de classes e se manifesta no cotidiano como estratégia de acompanhamento das famílias, dos estudantes, né, tendências que convertem, né, no cotidiano, né, essa compreensão e a forma de enfrentamento sem romper com os pressupostos liberais, hegemônicos, ideológicos da sociedade do capital. E que no nosso caso em particular, né, ela se manifesta através de um conjunto de procedimentos técnico-burocráticos que são inelimináveis do nosso trabalho. Tá? Mas que fazem parte dessa racionalidade própria do Estado. E se nós atuamos no Estado, ela vai fazer parte do nosso trabalho. O que não significa dizer, né, que a gente defende a burocracia, né, o que eu estou colocando, né, é que a gente opera com isso. E também a operação dessa dimensão técnico-burocrática é contraditória. Ele tem que perceber essa dimensão contraditória. Eu sou coordenador de curso, tá? Um curso que não é qualquer curso, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. A Simone é minha coordenadora de estágio. Deve sofrer o mesmo mal que eu. A gente fica lá na frente do computador, pegando estatísticas, avaliando as condições. Aqui é outra também, é outra sofredora. Né? A gente fica pegando as estatísticas. Felipe também foi meu. Vou parar, se você quer. Paula, coordenadora, né? Todo mundo aqui. Então, a gente percebe, né, que uma parte do nosso trabalho pegar estatísticas, ver números, compreender normas, procedimentos, rotinas. Isso é ineliminável do nosso trabalho. Né? E a gente faz isso para instrumentalizar decisões políticas da faculdade. Qual é o aluno que a gente quer formar? Né? Como é que a gente vai enfrentar a evasão? Como é que a gente vai enfrentar, né, o baixo ingresso, o baixo rendimento? Né? A gente tem que lidar com isso. E, sobretudo, lidar com isso com o aluno. Tá? Então, isso faz parte do nosso trabalho. Aí chega um engraçadinho de vez em quando, entra na nossa sala e fala assim: nossa, eu não dava para esse trabalho, eu não gosto de burocracia. Dá vontade de pular no pescoço. Né? Porque, na verdade, né, quando a gente faz, né, análise socioeconômica, quando a gente vai fazer um parecer para o juiz, é, de fato, parte dessa expressão técnico-burocrática do trabalho. Mas é a partir dali que o juiz vai ver qual é a leitura da análise que o assistente social está fazendo daquela realidade, o que ele está propondo. Porque se não for dessa forma, ele não vai ter essa condição de acesso. Tá?
Então, essa mediação, ela está para além do nosso alcance, ela é mediação dos Estados. Zé Paulo discute isso, o Rodrigo Souza Filho discute isso. A gente precisa dominar melhor, né, esse significado da dimensão, né, técnico-burocrática. O acervo categorial, né, que nós trabalhamos, nós estamos perdendo de vista a condição de classe, de gênero, de raça da população com a qual a gente está trabalhando, porque todos eles estão sendo traduzidos do ponto de vista categorial em várias políticas, mas também na educação, para a condição de vulneráveis sociais. Então, a vulnerabilidade social, ela está encobrindo a condição de classe, a condição de sujeito. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso está lá no texto da Carmelita Yazbek, né, sobre as classes subalternas, onde ela mostra como que a política de assistência é uma forma histórica do Estado negar a condição de classe, né, dos trabalhadores que são, né, só conseguem prover sua sobrevivência pela mediação da política de assistência. Então, acho que esse é um outro desafio. Então, a gente está se tornando especialistas em construção, às vezes, de indicadores e de elementos que permitam verificar as condições de vulnerabilidade da população. Não que a gente não tenha que lidar com isso, só que isso não é questão central do ponto de vista, né, de um trabalho, né, que está voltado para uma política, né, de formação de jovens trabalhadores, né? E isso tem a ver com outro elemento, outro desafio. A gente trabalhar com os percursos, com as trajetórias de vida desses jovens, né? Eu coloquei esse desafio para o pessoal do IF Fluminense, para o pessoal, né, do IF da Bahia, para o IF baiano, para o pessoal das universidades. Onde eu vou, tenho construído esse desafio junto com elas. Então não é uma provocação minha para elas, é uma construção coletiva, né? Como que a gente pode atuar na política de educação sem desenvolver nenhum trabalho de cunho pedagógico que ajude a desvelar junto e para o jovem trabalhador o que significa aquela formação dele como jovem trabalhador para um trabalho precarizado e inseguro. Não podemos fugir desse desafio, né? Isso está no horizonte do nosso projeto profissional. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas é necessário, né? E aí o caminho que a gente encontra, né, do manuseio desse acervo técnico instrumental, exclusivamente e redutivamente não vai nos dar essa condição, tá? A necessidade da produção do conhecimento, né? Vocês acham que eu ia acabar essa fala sem tocar na sistematização da prática, né? A necessidade da produção de conhecimento a partir do trabalho e sobre o trabalho, tá? Eu vou usar uma expressão do Benjamin, que ele fala assim: nós precisamos escrever a história a contrapelo, né? Passar no sentido contrário. Nós precisamos escrever e produzir conhecimento das políticas sociais a contrapelo. A história da política social, o que se marca na política social é a visão dos gestores, é a visão dos dirigentes, não é a visão do beneficiário, não é a visão da população, não é a visão dos seus profissionais. Essa tem sido interditada drasticamente, sobretudo na área de educação, né? Onde a política de educação está sendo, né, organizada e os processos de capacitação delas estão sendo organizados por fundações empresariais, por uma lógica que não é a lógica do seu agente privilegiado, que é o professor. Então nós temos que pensar a política social do lugar que nós estamos, ainda que seja, e é um lugar contraditório, então que pelo menos a gente revele, né, a antítese, né, porque só está aparecendo a tese. Tá? Então isso implica, né, uma determinada valorização da dimensão político-pedagógica do nosso trabalho, né? Voltarmos nossa ação para compreendermos, né, modos de vida e formas de consciência da população com a qual a gente trabalha. A Marina vive colocando isso nos encontros, no debate dela. A gente discute pouco a cultura, né? Quais são os valores dessa população, qual é a visão de mundo. Né, pegar o exemplo do Sérgio, né, o elemento do tipo saudade daquele governo, sem ver as contradições daquele governo, mas ao mesmo tempo reconhecendo as conquistas, né? Nossas visões de mundo são híbridas, né? Elas não são 100% coesas, e da população, sobretudo.
Não significa que a gente vai voltar àquele velho debate se o serviço social conscientiza ou não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de compreendermos as formas como os estudantes, os professores, as mulheres, os negros, os quilombolas, né? Eles elaboram sua forma de ver e estar no mundo. Como é que nós fazemos isso do ponto de vista também do nosso trabalho? Tá? E pensarmos, sobretudo, uma organização coletiva do nosso trabalho, o que não significa que a gente vai dar conta de tudo isso, né? Mas que não negligencie essa dimensão que está no campo das abordagens individuais, né? E que ela é, né, imperativa, porque é a grande requisição que nos é feita, né? Então, a gente reconhecer qual é a possibilidade e perspectiva do nosso trabalho nesse campo, né, mais institucional, né? Qual é a possibilidade de desenvolvimento do nosso trabalho numa dimensão interinstitucional, que ela também está presente, e no campo social, quer dizer, na articulação com os sujeitos políticos, os movimentos sociais. Um único assistente social não vai dar conta de fazer tudo isso, mas a gente pode pensar estratégias que devem estar manifestas num projeto de intervenção. Devem estar sinalizadas como um projeto de equipe. E aqui, vários de vocês já estão fazendo isso, por isso que eu estou trazendo isso à tona. Não é aqui necessariamente uma cobrança, aqui é mais um reconhecimento, porque essas equipes estão fazendo isso, seja nas prefeituras, né, seja nos institutos federais, nas universidades, que eu tenho acompanhado esse processo. Tá? Então, esse era o sentido de trazer, né, de início a fala do Sérgio. Né? Mostrar como que ela é reveladora das contradições e tensões da política e, ao mesmo tempo, como ela ilustra, né, diferentes possibilidades que nós estamos construindo no nosso trabalho na educação e algumas outras ainda se colocam no campo do desafio. Tá? Eu queria encerrar essa apresentação colocando que todo esse processo em curso hoje, não só no Brasil, o capitalismo, né, da sua condição tão destrutiva, tão alienante, né, ela gera, né, em todas as dimensões da vida social o mesmo efeito, né, que na produção da mercadoria. A dificuldade da gente se reconhecer naquilo que faz, né, a dificuldade da gente compreender, para além das dimensões, né, aparentes, imediatas, quais são os processos sociais que a determinam e, sobretudo, como que a gente participa deles. Né? Porque nós, assistentes sociais, nós não vivemos em Marte e frequentamos a Terra só para trabalhar. Né? Nós integramos essas contradições, nós ajudamos a reproduzir. Então, o exame da realidade, ele implica necessariamente nos vermos nessa realidade. Né? Como que a gente participa dessa dinâmica contraditória. E o capitalismo, ele obscurece isso. Obscurece, né, por formas, né, alienantes, mas às vezes obscurece por dogmatismo. Né? Então, às vezes, nós no serviço social estamos até mais no segundo campo. Então, a gente precisa se ver nessas contradições. É difícil. Né? E eu queria encerrar, né, com uma afirmação que eu gosto muito, né, de um pensador italiano que se chama Giorgio Agamben. E ele faz essa reflexão em cima de um texto do Walter Benjamin, né, que vai comparar o capitalismo à religião. Tá? Então eu vou ler para vocês, que eu acho que ela ajuda a gente tomar como desafio a ultrapassagem da compreensão dessa imediaticidade que se apresenta no cotidiano. Tá? Agora vou usar meu recurso tecnológico. Tá? O Agamben coloca assim: o capital é uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção, nem trégua. Ela celebra um único culto ininterruptamente, cuja liturgia é o trabalho e cujo objetivo é o dinheiro. Hoje, um dos grandes desafios para a gente pensar o trabalho do assistente social, e esse desafio está sendo construído há mais de 30 anos com a valiosíssima contribuição da Marilda, um dos grandes desafios, né, para a gente pensar o trabalho, né, é pensar que o nosso trabalho é, ao mesmo tempo, trabalho concreto e trabalho abstrato. Ou seja, né, pela mesma atividade, a gente tem condições de realizar, né,
o nosso projeto, materializar uma determinada dimensão ideológica, né, contra-hegemônica, pensarmos no sujeito numa condição de não opressão, né, mas essa mesma atividade ela está sob o julgo do processo de produção e distribuição do valor. Nós somos trabalhadores assalariados, tá? E mais do que nunca, essa dimensão ela nos afeta, né? Porque no caso de nós, professores da UERJ, funcionários da UERJ, estudantes da UERJ, mas outros trabalhadores como um todo, nós somos privados da nossa condição de sobrevivência. Tá? Nós estamos lidando, né, com desafios, né, e não só nós, trabalhadores da UERJ, mas vocês, de um modo geral também, nós estamos lidando com desafios, né, que é o de ter que sair para trabalhar, ter que lidar com essa realidade, né, perversa, né, que atravessa as condições de vida dos nossos alunos, e muitas vezes, ao olhar para esse aluno, ao olhar para essa realidade, a gente começar a fazer algo que até bem pouco tempo a gente não fazia, se ver na condição daquele que a gente atende. Se ver naquele que talvez vai ser privado dos seus meios de subsistência, que vai ter os seus horizontes, expectativas de futuro ameaçados, né? Porque nós somos iguais a eles, do ponto de vista do capital. Né? Nós somos trabalhadores, nós somos mera força de trabalho descartável, desnecessária quando o capital não precisa. Tá? Não duvidem disso. Nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Tempos onde tudo que a gente achava que seria impossível de estarmos vivendo, nós estamos vivendo. Tá? Isso não é para a gente desanimar, embora eu não seja, né, uma pessoa daquelas que, né, eu não gosto disso, as pessoas batem, poxa, vocês da UERJ são fortes. Não sou forte, não. Né? Eu estou profundamente... Né? Eu falei, a Simone falou assim, você vai arrasar. Eu falei, Simone, eu estou mais para ficar arrasado do que para arrasar. Né? Então, assim, mas eu sou um sobrevivente. Eu gosto mais dessa palavra. Tá entendendo? Eu não sou representante de nenhuma camada dos trabalhadores, né, lutadores. A gente luta dentro das possibilidades da gente. Não sou herói, também não sou covarde, mas acho que eu sou um sobrevivente. E como sobrevivente eu me reconheço muito, né, nessa realidade com a qual nós estamos lidando, sobretudo com a população com a qual a gente trabalha. Né? Então, às vezes eu estou dando aula, estou falando do capitalismo, estou falando do precariado. Aí eu estou falando do precariado, eu falei, cara, meu filho está fazendo faculdade, onde é que ele vai trabalhar? Né? Qual é o futuro dele? A gente vê jovens, né, aumentando o número de suicídios, de sofrimento, né, porque esses tempos estão provocando isso na gente. Professores que têm dificuldade de ver que estão adoecendo. Porque com essa lógica produtivista, a UERJ, né, no meio desse caos todo, ela conseguiu manter 85% da variação da CAPES, né, nos programas. Todo mundo comemorou. Eu falei, gente, isso é para comemorar? O que isso significa? A gente conseguiu manter a qualidade. Tá claro? Sem 3 meses de salário. A gente conseguiu manter a qualidade com um trabalho análogo ao escravo. Se bem que agora está mudando, né? A gente nem sabe mais o que é trabalho escravo, o que não é. Né? Então a gente está igualando tudo isso. Né? Então esse compartilhamento, né, que eu queria ter com vocês, né, é uma fala de síntese daquilo que vocês, junto com a gente, né, estamos construindo ao longo de alguns meses, ao longo de algumas décadas. Tá? Então, eu me sinto assim, extremamente honrado e feliz, né, de fazer parte da atividade de encerramento do seminário, né, por ser portador de uma fala que é uma fala coletiva. Então, minha honra de estar aqui na mesa hoje é essa. Tá? Queria parabenizar a Eliana, que é uma guerreira, uma companheira. Ela, sim, ela é do time das leoas, né? Tá? Pelo esforço hercúleo, né, de construir um seminário como esse, com a ajuda de todas as pessoas do GPS, né, dos professores do curso, dos alunos da pós-graduação que estão aqui também, que daqui a pouquinho, né, a gente vai se encontrar. Tá? E todos aqueles também que constroem, né, o fórum, o seminário,
com aquilo que ele tem de mais significativo, né? Que é a experiência de vocês. Eu acho que a cara desse seminário, a gente sempre tenta aperfeiçoar, né, o fórum para que ele tenha sempre mais tempo para que a gente escute vocês do que vocês escutem a gente. Tá? Se vocês perceberem, já houve uma mudança desse para o fórum anterior. E a gente espera, né, que no próximo, né, essa proporção ela se mantenha crescente, aumentando o espaço daqueles que trabalham na educação têm para poder falar das suas próprias experiências. Tá? Obrigado. Bom, seria impossível uma síntese da fala do Ney, mas como ele falou de marcas na política da educação, eu gostaria de falar de marcas de um intelectual, trabalhador, assistente social, que se chama Ney Luiz Teixeira de Almeida, mas, acima de tudo, um educador, né? Que consegue, numa fala como essa de hoje, colocar toda uma densidade teórica com uma realidade, né? Com uma aproximação com a realidade social, com uma clareza do que é essa profissão, que, apesar de já nos seus 80 anos de idade, ainda há dúvidas de qual a natureza dessa profissão, a que nós viemos, como trabalhar nessas contradições, o que são expressões da questão social, o que fazer nesses espaços tão complexos que nós trabalhamos, no caso específico aqui da política da educação. Então, o Ney consegue, né, numa manhã como essa, traduzir para a gente toda essa complexidade e, ao mesmo tempo, ser humilde, né, que é próprio da característica, é uma marca dele. Então, eu acho assim que nós, assistentes sociais, que estamos aqui num evento que discute o serviço social na área da educação, temos uma grande força para essas adversidades, para esses desafios. Ter, né, o Ney como o intelectual, o profissional, o trabalhador, o educador, o que discute a sistematização do trabalho profissional para nós, né? Eu acho que isso é uma grande honra, isso que nos impulsiona, que nos leva a acreditar que, apesar de tudo, vale a pena trabalhar na área da educação, como vocês trabalham, com tantos desafios, seja na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nos institutos federais tecnológicos, nas universidades públicas, nas universidades particulares e até mesmo nas instituições de ensino particular, que a gente tem também uma parte expressiva de assistentes sociais que trabalham em instituições particulares, né? Mas nós temos um horizonte, porque a gente realmente pensa que trabalho é esse dentro dessa conjuntura e também de nos entendermos enquanto trabalhadores e educadores, para nos mirarmos, né, no Ney, que é o nosso, vamos dizer, o nosso mestre. Eu acredito nisso. Então, são as marcas de um intelectual que não perde a sua simplicidade, não perde a sua humanidade e que nos traz tantos elementos. A fala do Ney hoje me deu vontade de falar para vocês, gente, vamos começar o fórum agora, tá? Porque isso não é um encerramento, isso é um início, né? Vivemos momentos tão importantes, vimos tantas questões e ele nos traz mais questões. Então, acho que a gente vai dar continuidade a esse fórum de uma forma, usando aí o ensino à distância para o bem, né? Essa continuação em cada espaço, em cada equipe, em cada diversidade, em cada estado, 19 estados que estão aqui representados, continuar esse debate, né? E nos fortalecer enquanto equipes e manter esse vínculo que é o GPS, esse vínculo que é o Ney, né, através do que ele produz, do que ele publica. E é um profissional que não só publica, não, ele vai lá conversar com a gente. Vai ou não vai? Então, isso é um diferencial. Então, eu gostaria, assim, de publicamente agradecer ao Ney por estar aqui, por acreditar no GPS, nessa ideia que surgiu aqui na minha cabeça de maluca, e ser, né, o meu parceiro, de estar aqui como vice-coordenador, deveria estar no lugar de coordenador, mas ele é tão humilde que ele nem se importa com isso, né? Nessa articulação de uma universidade estadual do estado de São Paulo, uma universidade estadual do Rio de Janeiro, com problemas difíceis de enfrentar, mas que a razão da nossa parceria
são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, que são vocês, né? Então eu gostaria de fazer esse depoimento, de deixar meu agradecimento e passar para o debate, que a gente acha que tem ainda muito para conversar. Vamos lá, quem gostaria de vir aqui na frente, conversar e aproveitar esse momento com o nosso querido Ney. Tá meio difícil. Tá bom aqui? Na hora. Bem, a gente parabeniza aí a Eliana, né? E ao Ney, eu acho que a gente literalmente veste, né, a camisa do Serviço Social da Educação. Não vim fazer propaganda, não, mas a gente, né, eu tô falando porque eu venho de Campos, então a gente já está assim, né, nós temos alguns anos, né, de envolvimento, de trabalho, e acho que o Ney, ele representa para nós esse sentido, né, que a gente busca em se qualificar, em defender aí a nossa profissão, defender aquilo que fazemos dentro desse processo educativo, porque a aprendizagem ela tem que ser significativa, né? A gente está aqui com uma camisa, com um dito do Paulo Freire, e, como diz, né, vovô viu a uva, mas é importante saber que antes de vovô viu a uva, a gente tem que ter condições de identificar quem plantou aquela uva, em que condições, em que relações, e é nesse sentido que a gente se coloca aqui. E eu queria colocar duas situações. Quando a gente estuda, né, um pouco dessa história, e a gente vê esse movimento da educação e essa defesa por uma educação pública de qualidade, a gente sempre se deparou com a questão da privatização e dos interesses privados. Agora, eu venho de movimento, venho de sindicato, né, eu trabalhei 10 anos como professora antes de me inserir no serviço social, e eu sinto falta de um movimento mais coletivo, né, que dê conta de um padrão, vamos dizer assim, de luta, que não seja uma luta só endógena do serviço social. Acho que a gente precisa criar alternativas de lutas coletivas para além dos nossos espaços. E foram 2 dias, né, 3 com esse, de muitas reflexões, de muito sentido. E quando eu participei do curso em que as professoras da UNB, elas trazem a pesquisa do qual um dos impeditivos da lei que regulamenta o serviço social e psicólogos na educação é a questão, além da questão financeira, né, que não sabe quem vai se pagar, está na falta, né, de conhecimento pedagógico do que o assistente social, o psicólogo faria dentro desse espaço. E aí a gente entra com as nossas questões, trazendo um pouco da polêmica lá do grupo de ontem, não vou nem precisar saber quem contou, quem falou, né? Porque, assim, acredito que ao longo de alguns anos, para quem está começando, para quem já está ali nessa batalha já há mais tempo, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito clara, que ao longo dessa jornada a gente tem as requisições institucionais. E essas requisições, elas não são descoladas de um sentido que aí cabe a gente nos colocar crítica e dar a direção política dentro dessa questão. Aí a gente tem a disciplina, a gente tem a violência, e é claro, né, a gente não está dentro dessa educação para a gente ser aquele agente disciplinador, mas a gente está dentro dessa educação para construir respostas de que formato essas expressões aí do qual a gente se coloca, elas se apresentam dentro desse cotidiano. Porque trabalhar com um adolescente disciplinado não é o foco se é ou se não é parte dessa expressão da questão social. Mas que condições esse adolescente ou essa criança ela chega, que história de vida, porque aí a gente precisa ter essa impressão nossa, que aí nós temos condição de dar um outro tom
aquilo que a escola coloca, que é para além de garantir esse tipo ideal de aluno que a escola quer. Então, assim, para eu encerrar, queria que você fiquesse com os olhinhos bem, né, brilhando, porque, assim, somos, de fato, essa expressão, né, dessas múltiplas determinações. A gente vê aí municípios que os assistentes sociais já estão dentro do PCC, e a gente vê que a gente está numa luta para ser reconhecido profissional de educação. A gente está dentro dessa estrutura de precarização dessa escola, a gente não é diferente do restante desses profissionais de educação, mas acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Senão a gente fica com aquela sensação de que, né? Não estou na expressão, ou estou fora da expressão, mas eu acho que para além da dinâmica instrumental, né? Que acho que é aquela questão técnica operativa, é que respostas que a gente vem dando e como que a gente vem construindo esses espaços. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem um papel fundamental de discutir, junto com a comunidade escolar, tudo que a gente identifica dessas diversas expressões, que para eles também, eles conhecem tão bem quanto nós a realidade do qual a gente se insere. E muito obrigado, Ney, pelas suas contribuições, acho que continua vestindo a sua camisa, né? E eu acho que a gente conta muito ainda com essa sua disponibilidade, esse seu despreendimento, para que a gente, de fato, continue aí construindo e solidificando esse serviço social de educação. Tem mais para a gente fazer um bloco? Bom dia. Aqui tá, não sei lá. De manhã eu fico com um pouco de sono, então vou tentar sistematizar um pouco a pergunta. Queria agradecer por essa oportunidade e queria levantar algumas questões. Primeiro, trazer um pouco da minha realidade enquanto estudante. Eu sou da Unirio, né, que foi o curso de Serviço Social da Unirio, que foi um curso implementado pelo Reúne. Quando eu entrei na universidade, que eu pisei lá no chão da Unirio, a primeira coisa que eu fiquei sabendo é que, primeiro, que a gente não tinha um prédio. Eu fiquei, como assim, gente? Né? Depois que não tinha sala. Depois eu fui descobrindo que não tinha bandejão. Depois eu descobri que não tinha transporte. Enfim, sabe? E tudo isso foi começando a cair assim à tona. E aí eu queria, na verdade, levantar algumas questões em relação a primeiro que eu, nessa trajetória, eu tenho percebido o quanto o espaço da escola, da universidade, né, ele tem sido um espaço de adoecimento muito grande, assim, sabe? E aí, tentando levar para uma questão de você entrar e tentar disputar aquele espaço para uma educação popular. Né? E viver sobre uma realidade onde você luta e o espaço é estrutural. É totalmente institucionalizado, até para promover um evento, sabe, entre os estudantes, a gente precisa da liberação do jardim pelo docente, tal. E mesmo ainda assim, é um espaço onde a gente consegue ter essa construção, né, política, né, essa construção, é um espaço onde a gente, como classe trabalhadora, foi aquilo que você falou, entra e tem realmente condições de disputar, sabe? De se inserir nos debates, de estar presente na academia, de não ser um espaço onde só tenham homens brancos, ricos, sabe? E eu fico pensando assim, trazendo mais para a minha experiência de estágio, que é no Cefet,
E pensando um pouco nesses ensinos à distância, e pensando também naquilo que você falou sobre a necessidade de ter uma política que vai dizer mesmo o trabalho, né, do assistente social da educação, né, o que a gente vai fazer mesmo, se vai ficar mais na questão da permanência, e até que ponto isso a gente não vai estar nadando e morrendo na praia, porque é isso, a qualquer momento a gente pode cair e a gente vai ficar completamente, né? E pensar assim, como que esses futuros profissionais poderão ser inseridos também na política de educação, porque acho que é isso que a gente quer, né? Ter mais assistentes sociais na educação. Como esses profissionais que vão vir desse ensino, que não está ali na instituição, que não está, né, tendo essa vivência, como que isso vai refletir na prática? Se a gente busca por uma educação em que realmente, de fato, seja comprometida não só com a formação e apaziguamento, sabe, da classe trabalhadora, mas sim construção de uma educação popular. Eu acho que essa é a minha opinião. E queria saber isso. E queria que também você, se der também, se o tempo der, você apresentar um pouco se já tem alguns caminhos, sabe, algumas bases concretas dessa construção, dessa política, sabe, dessas atribuições. Obrigada. Juliana. Mais alguém? Mais alguém? Bom dia. Eu gostaria de agradecer, porque para mim é uma honra participar de uma mesa com o Neitar. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil que eu venho aqui vê-lo, porque ele me sensibiliza, me tira do lugar que eu estou, faz refletir, eu sempre aprendo. É uma fala muito qualificada em tudo que ele fala, né? Tudo que tira proveito. E eu gostaria de fazer uma pergunta, vou ser bem rápido, a partir de uma reflexão que eu tenho feito junto com os trabalhos apresentados aqui.